Este curso é fundamental para aqueles que desejam se preparar de forma eficaz para concursos públicos, abordando especificamente a disciplina de língua portuguesa. Um dos aspectos que exploraremos é o sentido próprio e figurado das palavras, um tema crucial para compreender o texto em profundidade. Dominar essa habilidade permite interpretar textos de maneira mais precisa e eficaz, algo indispensável em provas e redações. Além disso, o entendimento dos diferentes sentidos das palavras contribui significativamente para uma comunicação mais clara e assertiva. Nesta introdução, vamos explorar a importância de compreender as palavras em diferentes contextos, algo fundamental para melhorar seu desempenho em provas e redações. Essa habilidade é essencial não apenas para acertar questões, mas também para uma comunicação mais eficaz no dia a dia. Entender como as palavras podem variar de sentido conforme o contexto é uma ferramenta poderosa que impacta diretamente na clareza e precisão da comunicação. Durante este curso, vamos aprofundar nossa análise para que você possa utilizar essa compreensão de maneira prática e eficiente. Nesta parte do nosso curso, vamos nos concentrar no sentido próprio das palavras. O sentido próprio refere-se ao uso literal e objetivo de um termo. Um bom exemplo disso é a frase "O leão rugiu no zoológico", onde leão é entendido como o animal em seu habitat. Essa aplicação prática é bastante comum em textos técnicos e descrições objetivas, onde a clareza e precisão são fundamentais para evitar ambiguidades. O sentido figurado é uma forma de linguagem que vai além do uso literal das palavras. Ao contrário do sentido próprio, que é objetivo e direto, o sentido figurado faz uso de simbolismos ou metáforas. Um exemplo clássico é a expressão "ela tem um coração de leão", onde a palavra leão não é usada para se referir ao animal, mas sim para simbolizar coragem. Essa figura de linguagem é muito comum na literatura e no cotidiano para transmitir ideias complexas e emoções de maneira mais expressiva e impactante. Estamos explorando exemplos de sentido figurado. Um exemplo clássico é a expressão "estou com a cabeça nas nuvens", que simboliza alguém distraído ou alheio à realidade imediata. Para compreender e interpretar corretamente essas expressões, é essencial contextualizar, usando a lógica do que está sendo discutido. Além disso, praticar com exercícios de interpretação pode ajudar a desenvolver uma compreensão mais profunda do sentido figurado em diferentes contextos. Essas dicas são valiosas para dominar o uso simbólico ou metafórico das palavras. Nesta parte do curso, vamos explorar duas citações inspiradoras que capturam o poder e a profundidade da linguagem. A primeira citação é de J.K. Rowling. As palavras são, na minha humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia. Aqui, Rowling nos convida a refletir sobre como as palavras têm a capacidade de transformar pensamentos e sentimentos, evocando a magia inerente à comunicação humana. A segunda citação é de Machado de Assis. A linguagem é a crítica da ação. Machado nos leva a pensar sobre o papel da linguagem não apenas como um meio de expressão, mas também como uma ferramenta de análise e reflexão crítica sobre as ações humanas. Ambas as citações destacam a importância da linguagem em nossas vidas, incentivando-nos a apreciar suas nuances e possibilidades. Vamos agora aplicar essas ideias em nossas interpretações ao longo do curso. Nesta parte do curso, vamos explorar algumas técnicas importantes para a interpretação de textos. Primeiro, abordaremos as ferramentas disponíveis para enriquecer nossa compreensão. A substituição por sinônimos é uma técnica que nos ajuda a esclarecer o significado de palavras ou expressões, facilitando uma melhor compreensão do texto. Além disso, a análise de contexto é crucial. Ao considerar o contexto em que uma palavra ou ideia é apresentada, podemos deduzir significados implícitos e captar nuances mais sutis. Por último, nunca subestime o poder das perguntas. Ao questionarmos o que poderia significar isso, estimulamos nosso pensamento crítico e ampliamos a perspectiva, permitindo uma interpretação mais rica e fundamentada. Nesta etapa, vamos realizar exercícios práticos para aplicar as técnicas que discutimos anteriormente. Aqui temos um exemplo de questão onde precisamos identificar e explicar o sentido figurado de uma expressão. A frase que analisaremos é: "O projeto desandou após a saída do líder". Nessa frase, a expressão "o projeto desandou" é utilizada de forma figurada. Literalmente, desandar refere-se ao processo de virar algo que estava bom em algo ruim, como quando uma receita na cozinha dá errado.
Porém, aqui a expressão é usada metaforicamente para indicar que o projeto perdeu sua direção ou eficácia com a saída do líder, tornando-se menos organizado ou bem-sucedido. É importante reconhecer como o sentido figurado nos dá uma visão mais rica e expressiva das situações. Praticar essa interpretação nos ajuda não apenas em provas, mas amplia nossa compreensão em diversas áreas do cotidiano. Neste slide, vamos concluir o nosso estudo sobre a diferença entre os sentidos literal e figurado, algo que é extremamente relevante tanto para diversas provas quanto para o nosso cotidiano. Para fixar este conhecimento, recomendamos a prática constante, que inclui a identificação de expressões em diferentes contextos e uma leitura ampla que ampliará o seu repertório. Com um bom entendimento desses conceitos, você estará mais preparado para enfrentar questões interpretativas em avaliações e para uma comunicação mais precisa e eficaz nos seus projetos pessoais e profissionais. Agora, vamos falar sobre as referências que podem ser úteis para aprofundar o seu conhecimento sobre o tema. É importante ter acesso a fontes e materiais de qualidade, como livros de gramática e interpretação, que são essenciais para compreender melhor as nuances da linguagem. Além disso, artigos sobre comunicação eficaz podem fornecer insights valiosos e técnicas aplicáveis tanto nos estudos quanto no cotidiano. Essas leituras ajudam a desenvolver uma compreensão mais ampla e prática das diferenças linguísticas, aprimorando sua capacidade de analisar e interpretar textos com precisão. Vamos explorar a pergunta apresentada. Qual a diferença fundamental entre sentido próprio e figurado? Para começar, é importante entender que o sentido próprio se refere ao significado literal das palavras, ou seja, aquele que está diretamente relacionado à sua definição no dicionário e ao contexto real e concreto. Por outro lado, o sentido figurado utiliza as palavras de maneira simbólica, trazendo significados que vão além do seu uso habitual, enriquecendo a comunicação com expressividade e criatividade. Refletir sobre essa diferença é essencial para aprimorar nossa compreensão e habilidade de interpretar textos de forma mais eficaz. Nesta questão, estamos focando em entender as duas formas principais de interpretação de uma expressão: o sentido próprio e o sentido figurado. O sentido próprio refere-se ao significado literal das palavras, ou seja, é aquele que está diretamente ligado à realidade concreta. Por outro lado, o sentido figurado usa as palavras de forma mais simbólica, indo além do que é imediatamente aparente, para transmitir ideias e conceitos de maneira mais abstrata. É fundamental reconhecer a diferença entre esses dois para interpretar mensagens de forma precisa e eficaz. Dando sequência ao nosso estudo de linguagem e suas nuances, chegamos à questão 2. Aqui você deve fornecer um exemplo de uma expressão de sentido figurado e explicar seu significado. Esta é uma oportunidade de exercitar sua habilidade de interpretação de contextos mais abstratos e simbólicos. Pense em expressões que usamos no dia a dia, que, se interpretadas literalmente, poderiam ter um significado completamente diferente do que realmente desejamos transmitir. Utilize esse espaço para explorar a criatividade e enriquecer seu vocabulário. Resposta 2. Neste slide, vamos discutir a expressão chutar o balde. Essa expressão tem um sentido figurado, que se refere ao ato de desistir de seguir regras ou perder a paciência. É uma maneira informal de descrever quando alguém decide abandonar restrições ou se irrita a ponto de não se importar mais com as consequências das suas ações. Essa expressão é comumente usada em situações onde as pessoas atingem um ponto de frustração ou cansaço e fazem algo de forma impulsiva e sem se preocupar com as normas estabelecidas. Agora vamos explorar a pergunta 3. A questão que temos é: como a análise de contexto ajuda na interpretação de um texto? Essa pergunta nos leva a refletir sobre a importância do contexto na compreensão do significado de palavras e expressões dentro de um texto. A análise de contexto é uma ferramenta valiosa que nos permite entender o sentido completo e verdadeiro de uma mensagem, levando em consideração todos os elementos e nuances presentes no texto. A análise do contexto é fundamental para entender o significado de palavras e expressões em um texto. Ela nos oferece a chance de captar a intenção real por trás das palavras escolhidas, revelando o verdadeiro sentido que o autor queria transmitir. Ao observar o ambiente textual em que determinadas expressões são usadas, somos capazes de obter uma compreensão mais rica e precisa,
evitando interpretações errôneas. Isso nos permite apreender o significado completo do texto, levando em conta nuances e implicações que poderiam ser facilmente ignoradas sem essa análise cuidadosa do contexto. Claro, nesta apresentação chegamos ao fim do nosso conteúdo. Gostaria de saber se você gostou do que foi apresentado. Se sim, deixe um like e comente abaixo suas impressões e sugestões. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este no futuro. E se achar que outras pessoas também podem se beneficiar, compartilhe com amigos e colegas. Sua participação é muito importante para nós.